Então, hoje, dando continuidade nessas ordens de solos do Brasil, nós vamos falar sobre os latossolos. Volta e meia eu comentava desse solo. Então, essa imagem aqui já dá para mostrar a importância desse solo no Brasil. Os latossolos, eles falam bastante da gente e refletem bem o Brasil. Então tá aqui, olha. Brasil, 850 milhões de hectares, um país continental com uma grande diversidade de clima, de ocorrência. Salta aos olhos quando a gente olha a América do Sul, que o Brasil, olha, não faz divisa somente com dois países, olha, só o Chile e o Equador. O resto tudo nós temos divisa, nós fazemos fronteira com esses países. E quando a gente pensa em Brasil, e quando o mundo pensa em Brasil, ele remete a algumas coisas. Como, por exemplo, qual que é a festa do Brasil? Qual que é a festa mais famosa do Brasil? Vamos lá? Alguém responde? Carnaval. Carnaval. Qual que é o esporte mais importante do Brasil? Futebol. Futebol. Muito bem. Então, quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa em carnaval, futebol, floresta amazônica. Se a gente pensar nessa situação de, sobretudo, o que o povo pensa lá fora, tá? O meu nível de futebol está no máximo aqui, tá? Aqui eu não me arrisco especificamente. Então, nós temos um país lembrado e visto no exterior, principalmente por esse esporte, por essa festa e por essa floresta tão realmente muito importante para a gente. Mas, em solo no Brasil, nós pensamos em latossolos. Dê uma olhada nesse mapa, que observe que somente poucos pontos não há o predomínio de latossolo no Brasil. 32% do Brasil é coberto por essa classe de solo, que tem características bem distintas de solos do exterior. Então não é à toa que o Brasil ele é autoridade científica em, em ciência do solo tropical, em solo tropical. Nossos solos são solos muito diferentes de países da Europa, boa parte dos Estados Unidos. Então, nós temos a peculiaridade de ter a predominância, e sobretudo nas áreas agricultáveis, sobretudo depois do avanço científico, da agricultura em latossolos. Quando a gente pensa em Brasil, nós estamos falando de 32%, aproximadamente 32% de latossolos. Nós temos alguns pontos que são exceções, como o semiárido, o sul do Brasil, o Acre aqui, justamente por causa da chegada de sedimentos andinos, que nós comentamos, a quantidade de luvissolo, a quantidade de cambissolo. Então, latossolo, primeira classe do Brasil. O Brasil é o país que mais tem latossolos do mundo. O latossolo, em termos mundiais, é o quarto solo de maior importância. No Brasil, é disparadamente o primeiro de importância. E quando a gente pensa em Minas Gerais, lembrando em consideração esse mapa aqui, que, novamente, a escala é muito pequena do mapa. Então, manchas pequenas de cambissolo, de neossolo, não aparecem nesse mapa. Observe a quantidade de latossolo que tem. Olha o Triângulo Mineiro, quantidade de latossolo. Olha o sul de Minas, como chama a atenção os latossolos. É importante a gente saber que no sul de Minas, principalmente por causa do relevo, nós temos latossolos, mas boa parte desses latossolos, eles não são necessariamente os latossolos em si, porque partes pequenas de cambissolo, partes pequenas de neossolo litólico, neossolo regolítico, foi absorvido no mapa. Então, Minas Gerais chama a atenção que mais da metade é composta desse solo.
dos latossolos. Mas, afinal de contas, quais são as características que faz o latossolo ser um solo tão diferente? Observem aqui o mapa global. Esse é o mapa global dos solos. Olha, observe o Brasil. Qual cor que está mais evidente no Brasil e parte da África ali? Em âmbito mundial, o primeiro solo seria o correspondente ao argissolo. Tem mais agricultura. Vermelho, muito bem. O vermelho, na classificação americana, na Soil Taxonomy, tem o oxissols. Os oxissols lembra os óxidos. São solos extremamente temperizados. E olha especificamente aonde que eles estão aqui no mapa mundial. Eles estão, olha, entre os trópicos. Entre os trópicos. Os oxissols, no sistema brasileiro, seriam os latossolos. Está nos trópicos justamente porque, devido ao clima. Olha, onde nós temos latossolos. Olha o resto do mundo. A menor quantidade de latossolos. Tanto é que quando vem algum americano, algum europeu, dependendo, conhecer os solos do Brasil, eles ficam encantados. Oh, oxissols, de tão diferente que é, das características que dá nesses solos. E teve muito erro de classificação no início dos mapeamentos de solo no Brasil, na década de 40, na década de 50, quando os americanos vieram aqui classificar o solo e classificavam ele como um solo mais arenoso, que mais para frente a gente vai ver o porquê. Então, por que predomina no Brasil? Justamente por causa do clima. Clima tropical entre os trópicos, maior temperatura e maior pluviosidade. Lembrando do intemperismo, isso provoca um elevado grau de intemperismo. Naquela evolução que a gente está estudando dos solos, dos neossolos, que é um solo bebê, do cambissolo, que é um solo adolescente, indo para os argissolos, ou solos com B textural, que são solos maduros, nós chegamos na senilidade, nos solos mais velhos da superfície terrestre, que é justamente os latossolos. Olhem esse perfil de latossolo. Olhem como é um solo homogêneo. Olha como é um solo profundo. Observem essas características aqui, bem comum dos solos que a gente vê no barranco. Então, nós chegamos no último grau de evolução, último grau de intemperismo, que é na senilidade aqui, um solo bem velho. Por quê? Ele é muito intemperizado. Relacionem tudo que a gente estudou no intemperismo. Quais são as características que o intemperismo leva ao solo, em termos mineralógicos, em termos de profundidade, em termos de textura. Então, os latossolos são os solos mais velhos da crosta terrestre, mais intemperizados. Com isso, eu quero que você já comece a lembrar das características de solos intemperizados, de solos velhos, de elevado intemperismo. E aqui, dando a continuidade, o horizonte diagnóstico, isso que dá o Ctrl+C, Ctrl+V, ó, não é B textural. É o BW, é o B latossólico. O horizonte diagnóstico dos latossolos é o B latossólico, que nós chamamos de BW. É W de Walbert? Não, é W de weathering, de intemperizado em inglês. Quais são as características do horizonte B latossólico? Evidente, avançado estágio de intemperização. Então, olha, solo mais velho. Quando eu falo solo mais velho, eu estou falando de solo muito intemperizado. Que reflete em quê?
Dessilicificação. O que é dessilicificação? É perda de sílica. É perder sílica. Lembra do processo de temperismo? 2 para 1, 1 para 1 e óxidos. Lixiviação de bases. Perde-se muitas bases. Cálcio, potássio, magnésio, vai tudo embora. Com concentração residual, lembra do resíduo? De argilominerais do tipo 1 para 1 e minerais resistentes ao intemperismo. Então, nós temos problemas aqui dos latossolos justamente por ter uma grande quantidade de óxidos, de ferro e alumínio, que levam a um problema de solos tropicais, dos solos, um dos problemas químicos dos latossolos, que é justamente a fixação de fosfato. Se nós lembrarmos lá do PCZ, o PCZ do óxido é muito alto. E o pH do solo de cultivo é mais baixo do que o PCZ dos óxidos. Com isso, eu vou ter capacidade de troca ânion, vou ter cargas positivas. E essas cargas positivas grudam nesse fosfato aqui, olha, há uma integração muito grande, uma ligação iônica tão forte entre os óxidos e o fosfato, que ele não é liberado para a planta. Observe. Então, os latossolos são solos velhos que têm uma grande quantidade de óxido de ferro e óxido de alumínio. Essa grande quantidade de óxidos de ferro e de alumínio faz o solo ter carga positiva. E com isso eu tenho fixação de fósforo. Por isso que eu tenho que ter manejos para facilitar a disponibilidade de fosfato para a planta. Por isso que vocês vão ver, o fósforo, o Felipe vai falar para vocês, vocês vão ter que aplicar o fósforo localizado, próximo ali da raiz das plantas. Os solos tropicais, eles fixam, ele absorve fortemente esse fósforo, justamente devido a esse elevado grau de intemperismo que tem uma quantidade maior de óxido de ferro e de alumínio. Um dos problemas químicos dos latossolos, que nós vamos ver. Então, simplificando o horizonte diagnóstico belatossólico, o BW, o que nós temos dele? Estrutura fraca, moderada ou forte, muito pequena ou pequena granular, ou em blocos subangulares de grau fraco ou moderado. Geralmente, o que é típico dos latossolos? Aqui está pegando um geral. O que é típico dos latossolos? Uma estrutura que nós chamamos de estrutura tipo pó de café. É algo, nós vamos ver isso na prática, quando a gente voltar, quando sair a vacina e a gente tiver a aula prática de latossolo. São estruturas pequenininhas, do tamanho de areia, mas dentro desse negócio de 2 milímetros, de 1 milímetro, tem milhões de argilas. Então, essa estrutura microgranular possibilita alguma das características muito boas para o manejo dos latossolos. Quando é em blocos, ele desmonta geralmente facilmente em estrutura granular, o típico dos latossolos do Brasil. Então, essa estrutura microgranular, ela é muito importante, que ela possibilita uma boa drenagem, uma boa permeabilidade desse solo, ao mesmo tempo que tem uma certa retenção de água. Não vai ter uma retenção tal qual o argissolo, mas também não vai ser péssimo igual um solo arenoso. Ele tem uma permeabilidade tal qual um solo arenoso, mas tem também retenção de água. Além disso, o horizonte BW,
ele tem que ter uma espessura mínima de 50 centímetros. Ora, se for menor do que 50 centímetros, vai cair nos cambissolos, que vai ser aqueles cambissolos em processo de rejuvenescimento que nós comentamos. O horizonte BW, eles têm que ser maior do que 50 centímetros. Se for menor, ele vai ser um cambissolo. Mesmo com todas as outras características de latossolo, se a espessura mínima for, se a espessura do latossolo do horizonte B for 40 centímetros, ele vai ser cambissolo e não latossolo. Tem que ser de 50 centímetros para cima. 5%, menos de 5%, observe, menos de 5% do volume que mostra a estrutura da rocha original. Da rocha original. Por quê? Se eu tenho mais do que 5% da estrutura da rocha original, é sinal que o solo não é muito intemperizado. É sinal que é um solo pouco intemperizado. E latossolos são solos velhos, são solos mais intemperizados da crosta terrestre. Com estratificação fina de saprólito ou fragmentos de rocha, observe, não interessa. Menos de 5% não pode ter evidências das rochas, da rocha mãe nesse horizonte B. Se tiver evidências dessa rocha mãe, dessa rocha matriz, da rocha de origem desse solo, não é um solo muito intemperizado. Então, vai ser um solo, então não vai ser latossolo. Repetindo que ficou confuso. O horizonte B, ele não pode apresentar evidência de ser pouco intemperizado. Então, evidência de rocha mãe, evidência da rocha matriz, é sinal que o solo é pouco intemperizado. Não pode ter evidências de ser pouco intemperizado. Textura franco-arenosa ou mais fina. Naquele mesmo assunto do argissolo, quem viu a aula. Solos, ele pode ter mais areia, mas não pode ser classificado como um solo arenoso. Para ser solo arenoso, a diferença entre areia e argila tem que ser maior do que 75%. Lembrando dos índices de intemperismo, o índice KI, que a gente viu na aula de intemperismo, ele tem que ser igual ou inferior a 2,2. Mas, na verdade, a maioria das vezes, daqui vai ser alguns latossolos Bruno do Rio Grande do Sul, mas na maioria das vezes vai ser um latossolo, vai ter um KI menor que 2. Ou seja, evidenciando muita perda de sílica e a maior concentração residual de alumínio. Menos de 4% de minerais facilmente intemperizáveis, minerais primários alteráveis, ou menos de 6% de muscovita, que é um caso de um mineral mais resistente. Ora, o que sobra na areia? O que vai sobrar na areia? Basicamente, quartzo. O latossolo é um solo muito intemperizado, que na fração areia desse solo só resta a maior parte, a maioria esmagadora, vai ser de quartzo, que o quartzo é resistente ao intemperismo. Se a gente lembrar da nossa aula de mineralogia, por que ele é resistente ao intemperismo? Porque ele compartilha os 4 oxigênios e não faz substituição isomórfica. Então, isso é do BW. A areia dos latossolos, mineralogia da areia dos latossolos. Basicamente, quartzo. Quartzo não tem o que oferecer para a planta, não tem o que intemperizar para oferecer para a planta. Mineralogia da argila. Da argila vai ser basicamente caulinita, 1:1, argilominerais do tipo 1:1 e óxidos. Predomina caulinita, na maioria das vezes, mas tem muito óxido. Qual que é a implicância prática dessa grande quantidade de óxidos?
fixação de fósforo, mas ao mesmo tempo possibilita a estrutura microgranular. Essa grande quantidade de óxidos possibilita que há uma aglutinação do solo, que dá essa estrutura microgranular. A CTC dos latossolos tem que ser menor que 17 centimol de carga por quilo de argila. Novamente, mais uma evidência de solo muito ou pouco intemperizado. Se for maior do que 17 centimol de carga, vai encaixar como um cambissolo, porque é pouco intemperizado. Então, está com cara de latossolo. Morfologicamente, está lá puro latossolo. Você fez análise. A CTC do horizonte B deu mais do que 17 centimol de carga, cambissolo, porque é um solo pobre quimicamente, tem baixa CTC. Serosidade, se apresentar, não apresenta, muito difícil a gente ver serosidade em latossolo, eu particularmente nunca vi serosidade em latossolo, no máximo pouco e fraca. Então, a serosidade, que é a evidência de translocação de argila do horizonte A para o horizonte B, não apresenta nos latossolos. Tanto é que nem tem essa quantidade de translocação, porque os óxidos se juntam tanto que ficam lá na estrutura microgranular, que não possibilita a argiloviação. Então, essas são as características dos BW. Olha, estrutura principalmente microgranular, que é essa muito pequena ou pequena granular. Nós falamos microgranular, isso aqui é principalmente a maioria dos latossolos. Em algum caso, nós vamos ter em blocos, em algumas regiões em blocos, inclusive regiões onde tem muito plantio de café. Espessura mínima de 50 centímetros, geralmente são metros, tem latossolos aí de 10, 20, 30 metros de profundidade. Não pode ter evidências das rochas, um processo ali de intemperismo, a rocha fresca ali, igual a gente vê nos cambissolos, não apresenta nos latossolos. Não pode ser arenoso. Isso daqui confunde muitas vezes, principalmente no cerrado, quem for trabalhar no cerrado. Tem áreas onde há ocorrência de neossolo quartzarênico próxima de latossolos. O latossolo vai ter um pouquinho mais de argila, vai ser uma textura média-baixa, um latossolo, textura média-baixa, quase neossolo quartzarênico, mas um pouco mais de argila já dá umas características melhores para o solo. Então, essa definição de neossolo quartzarênico e latossolo é importante, talvez, até na aquisição de áreas, da predileção para mais argila, em áreas de cerrado, onde eu vou ter mais neossolo quartzarênico e mais latossolos. O KI, o índice KI, relação molecular, geralmente menor do que 2. Mineralogia dos latossolos, areia, quartzo, que é muito temperizado. Quase não tem silt. Quase não tem silt. Se tiver muito silt, não pode ser latossolo, aquela relação silt-argila. Então, pouco silt, mineralogia da areia, quartzo, mineralogia da argila, caulinita, óxidos de ferro, de alumínio. Aí tem óxido de titânio, óxido de manganês, dependendo do lugar que você tiver. Mas principalmente areia, quartzo, argila, filosilicatos 1 para 1, tipo caulinita, que predomina, e temos muito óxidos. Em algumas regiões do cerrado, há predomínio de óxidos no horizonte B. E vai ter predomínio até de CPA do que de CTC. Capacidade de trocar cátions menor que 17 centimol de cargas por quilo. Se tiver mais, não pode ser latossolo. Serosidade, raramente vai estar.
Se tiver serosidade, tem que ser pouca e fraca. Se vocês enxergarem a serosidade, desconfiem mais ali para nitossolo, para argissolo, que pode acontecer. Não pode ser maior do que pouca e fraca. Dúvidas até aqui? Flatossolos. Solo homogêneo, profundo, horizonte A sobre horizonte B latossólico. E aqui nós temos algumas situações de latossolo. Olha, um latossolo vermelho, essa foto eu tirei lá na UFLA, um solo oriundo de gabbro, rocha máfica, férrico, vermelhão. Olha a profundidade. Essa diferenciação de BW1, BW2 foi difícil de fazer, essa diferenciação, e era algo de disciplina, que a gente estava com tempo para fazer essa diferenciação por coisas poucas. Olha a quantidade de raiz que nós temos indo até em maior profundidade dos latossolos vermelhos. Aqui, a foto está horrível, eu tirei com sombra, mas foi a foto que eu achei do Campus Muzambinho, do latossolo nosso, aqui lá da parte de frutíferas, nosso lá, que nós temos o horizonte A, ó, aqui tá sombra, mas é laranjado, é o vermelho amarelo, bem homogêneo. Olha a raiz aqui, olha, raiz até em profundidade, horizonte A até uns 40 centímetros, solo bem profundo. Aqui nós temos um vermelho, aqui nós temos um vermelho amarelo, típico da nossa região, esse latossolo vermelho amarelo. E aqui, olha, um latossolo que eu busquei lá na Embrapa, do acervo da Embrapa, um latossolo amarelo. Olha o quão amarelo é. O Acácio trouxe para a gente uma vez a conversa do povo do Espírito Santo, que estava falando de uns solos que é difícil de manejo, típico da região onde esse solo é difícil de manejo, é esse latossolo amarelo, que muitos de vocês, quem for trabalhar na Bahia, no Espírito Santo, plantando café com nilon por lá, e algumas regiões do norte do Brasil também tem essas peculiaridades, esses latossolos amarelos, que nós vamos, são extremamente duros, tem um manejo, nós voltamos lá na hora de manejo. Olha aqui o exemplo, então. Latossolo vermelho e amarelo, que nosso, lá do Instituto. Latossolo vermelho, sob basalto, que eu tirei em Lavras, foi da disciplina de pedologia aplicada, essa daqui. Esse latossolo amarelo, eu não tinha uma foto amarela, eu busquei assim, uma foto, queria mostrar o quão amarelo é esse solo, quase pouquíssimos óxidos, aqui eu tenho uma grande quantidade de caulinita e quase nada de óxido. Aqui, um solo não muito comum de latossolo, que ocorre mais no Rio Grande do Sul, esse latossolo, que chama latossolo bruno. Esse latossolo ele é marrom. E vocês estão vendo essas fendas aqui? Eu tirei do Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, essas fotos. Essas fendas é justamente de um pouco de expansão e contração. Esse solo ele tem um pouquinho de minerais, que tem essa característica, um pouquinho de minerais, mas do tipo 2:1. Ele não é tão intemperizado como a maioria dos latossolos. Outro latossolo amarelo, Pernambuco, região dos tabuleiros costeiros. Olha o quanto que é amarelo. A gente não vê esse solo tão desferrificado assim, tão pouca cor, nós falamos solo anêmico, esses latossolos amarelos. Olha esse latossolo vermelho, olha que bonito que é esse latossolo vermelho, assim, é um solo, uma grande quantidade de óxido, geralmente oriundo dessas rochas mais máficas. Quem trabalha, quem já faz serviço de campo, quem trabalha em solos mais vermelhos, sabe o potencial que você, tanto que você se suja nesse solo, poder pigmentante de hematita. Esse vermelho e amarelo aqui, ó, de Minas, bem laranjado, bem profundo.
homogêneo, onde a gente não vê tanta diferença, igual a gente vê no argissolo, igual a gente viu no cambissolo, onde nas fotos dá para identificar. E aqui eu tirei do artigo do Mozart, de Ferreira e colaboradores, de 99, um dos artigos mais citados da ciência do solo, da Revista Brasileira de Ciência do Solo, que ele investigou a diferença em micromorfologia dos latossolos com estrutura microgranular com os latossolos amarelos, como esse latossolo amarelo aqui, que o Acácio trouxe para a gente, que o Sérgio Henrique comentou com a gente dos argissolos amarelos, que é a mesma consequência desses latossolos amarelos aqui dos tabuleiros costeiros. Que é interessante para vocês, que lá tem muito café conilon. Então, parte dessas regiões aí do Espírito Santo, Bahia, tem plantio de café conilon. Olha a diferença que nós temos aqui. Isso aqui é quartzo, olha. E o resto é uma micromorfologia dos latossolos amarelos. Observe que quase não tem poros, quase não tem comunicação. É duro pra caramba. É duro pra caramba esse solo, sobretudo quando está seco. Quando úmido, ele não é um pouco friável. Esse solo que o Sérgio Henrique comentou, que quando você bate o enxadão, sai faísca. No final da tarde, você bate o enxadão, você vê saindo faísca, quando está muito seco. Aqui, por outro lado, olha como é aglutinado. Olha como o solo é juntinho. Olha a quantidade de poros que eu tenho, que possibilita a drenagem. Esses poros aqui possibilita a recarga de água nos aquíferos, possibilita que a água não fique acumulada e, ao mesmo tempo, aqui ó, tem um quartzo perdido, ao mesmo tempo aqui dentro eu tenho milhares e milhares de argila que possibilita o espaço de microporos. Esse espaço de microporo retém a água. Retendo a água aqui, então o latossolo ainda reserva mais água. Que muitas vezes, aqui, olha, tem microporo. Se é um neossolo quartzarênico, onde vai ter isso aqui tudo quartzo, não vai ter poro. Olha aqui o quartzo. O quartzo não tem poro, ele não vai reter água. Então, um solo arenoso, com só areia, ele não vai segurar a água. Ela vai rapidamente descer. Enquanto aqui também, olha, aqui quase não vai ter permeabilidade. Enquanto a água que desce facilmente, a água nos latossolos dos tabuleiros, ela quase não infiltra. Então, qualquer desnívelzinho nos tabuleiros costeiros, eu tenho uma grande erosão, diferentemente daqui, onde tem permeabilidade, não tem excesso de água, que a gente vai estudar lá em conservação de solo. Vocês vão ter mais um semestre que vem, a gente está junto na conservação de solo. Nós vamos falar de aspecto de erosão. Enquanto nesse solo eu vou ter mais erosão laminar, nesse solo aqui, olha, é mais fácil, às vezes, ter erosão e sulco, porque o ponto de contato entre uma estrutura e outra é muito pequenininho, que é justamente o que acontece aqui. E aí chama atenção no manejo. A grande limitação do crescimento radicular aqui, desses latossolos vermelhos, dos latossolos da nossa região, não é rompimento físico, não é uma barreira física, mas sim uma barreira química. Como os latossolos eles são extremamente intemperizados, no horizonte BW eu vou ter muito alumínio. E aí eu tenho que tirar esse alumínio para fazer a raiz crescer. Se eu não faço uma intervenção química nesse solo aqui, o limite de crescimento radicular vai ser pequeno, principalmente das plantas cultivadas, né, que não está adaptada, porque não vai suportar o alumínio e não vai crescer.
Então, nós temos essa situação, essa foto do artigo, do famoso artigo do Mozart, é justamente mostrando essa diferença de um latossolo vermelho-amarelo, um latossolo vermelho. Esse aqui é um antigo latossolo roxo, que hoje é um latossolo vermelho distroférrico, comparando essas duas situações em micromorfologia, que dá para a gente enxergar bem. E aqui, e paisagem? O mesmo bloco diagrama que eu mostrei nas outras aulas. O que nós temos aqui? Olha que bacana, demonstrando os latossolos profundos, justamente na posição mais plana da paisagem, onde nesse caso está mostrando sendo destruído com o tempo, né? Olha aqui o neossolo litólico, o cambissolo, e no topo dos morros, nos topos do morro, onde eu vou ter latossolo? No topo do morro, onde é plano. Porque se falar somente plano, a várzea, onde fica o campo de futebol, que é plano, o local que é plano, onde tem o campo de futebol de várzea, mas não vai ser lá, porque lá está próximo do curso d'água. Tem outro fator de formação, vai ser os solos de várzea. Aqui, por outro lado, possibilita o intemperismo. A água infiltra e vai degradando, vai dissolvendo, vai intemperizando a minha rocha, aprofundando o meu solo. Eu tenho tempo de como que fala? De solo, de intemperismo. Boa pergunta da Eduarda. Não dá para ver o horizonte C? Depende. Tem latossolo que não dá para ver o horizonte C. Aí tem esses latossolos em processo de rejuvenescimento que dá para enxergar o horizonte C. Um latossolo que é bem bonito de se ver é indo daqui sentido Poços de Caldas. Saindo ali do Campus Muzambinho, vocês vão pegar sentido Poços de Caldas. Quando passar aquela primeira estrada, uma parada que tem ali, você começa a subir bem no topo, eles cortaram para fazer estrada. E lá dá para você ver o horizonte belatossólico de uns 15 metros, sei lá quantos metros deve ter aquilo lá, horizonte A, horizonte B, e dá para ver um horizonte C mais embaixo. Então, às vezes, principalmente nesses topos aqui, nós não conseguimos chegar no horizonte C, sendo que a análise do perfil de solo é de 2 metros. Então, prestem atenção quando vocês estiverem subindo esse morro, lá, subindo a estrada que cortaram para fazer estrada, dá para observar isso. Esse horizonte C lá embaixo, logo depois a rocha, o granito. Vamos ver então as paisagens de latossolos no Brasil. A partir de agora, esses slides foram Ctrl+C, Ctrl+V talvez do professor João José, que eu tenho extrema admiração por ele, que foi meu professor de solos e dava 4 horas de aula de solos, que a gente pensava que era 20 minutos de aula. Então, eu peguei aqui tal qual está na apresentação dele, do professor João José. No Planalto Central Brasileiro, então, boa parte do Cerrado, parte do Planalto Central, nesses topos de morro, nessas planícies, nós vamos ter latossolos. E aqui vai ser latossolos vermelho e amarelo, latossolo vermelho. Florestas de planícies tropicais. Então, observe que está aparecendo sempre esse plano, planície, justamente o quê? Onde possibilita a infiltração de água e o intemperismo das rochas. A pedogênese, a formação do solo, não vou ter muito mais intemperismo do que erosão. Então, muito mais pedogênese, muito mais formação do solo do que erosão. Essas florestas de planícies tropicais. Mar de morros, típico aqui da nossa região, onde nós temos essa distribuição no topo do morro,
os latossolos e logo aqui embaixo os cambissolos, que é no processo de rejuvenescimento da paisagem. Aqui é interessante que a gente vê até coincidências de topos, de cotas. Isso daqui, há milhares de anos atrás, possivelmente era tudo plano, que foi sendo dissecado, que está sendo dissecado pela chuva. Olha, essa daqui foi eu que peguei. Vocês estão reconhecendo esse local aqui? Lá Muzambinho, aqui Muzambinho, lá no campus Muzambinho, nosso querido campus Muzambinho, olha, nós temos o topo de morro e a distribuição. Ó, olha o perfil topográfico que eu fiz. Ó. O topo de morro e começa a descer. Essa linha aqui, ó. Aqui é a biblioteca, a linha. Topo de morro. Aqui em cima, nós vamos ver o latossolo vermelho e amarelo, típico da nossa região. Muito bem. O gado de corte. Passando no gado de corte, o relevo. Aqui nós temos, dá para ver depois no Google, vocês estão vendo 3 buraquinhos aqui, ó. Isso aqui é obra, é a arte nossa, do projeto da Fernanda, que foi o TCC dela, que está saindo um artigo agora. Porque nesse local nós encontramos algumas características mineralógicas e de morfologia bem interessantes. Tem um certo declive, tem uma certa inclinação, mas ainda ali é latossolo, por incrível que pareça. Porque está no processo de rejuvenescimento. Não é um latossolo igual aqui em cima, mas também está no processo de rejuvenescimento da paisagem. Então, a gente vê essa foto aqui, ó, o relevo está exagerado, deixei o relevo exagerado. Esse topo, lá do Instituto Federal, aqui lá de Muzambinho, olha, esse topo é o topo típico dos latossolos. Então, essa paisagem onde vocês vão encontrar principalmente latossolos. Tem muito plantio de café nessa região, é um solo muito bom, inclusive, para os plantios. Vamos encontrar solo dos tabuleiros costeiros, que é realmente uma tábua. Observa um tabuleiro. Aqui está o cristalino, aqui já muda, mas aqui nós temos os tabuleiros costeiros, que tem uma gênese que possibilitou esses solos bem coesos, com uma grande quantidade de caulinita. Caulinita é filosilicato, quase não tem óxido. É duro pra cacete os solos aí, os latossolos amarelos do tabuleiro costeiro. Vocês têm que prestar atenção nesses solos quando você estiver manejando, porque é muito fácil ter erosão hídrica, muito fácil ter erosão laminar nesse solo, justamente devido à baixa infiltração dos solos aqui dos tabuleiros costeiros. Altos planaltos sulinos, aqui são os latossolos, onde vai dar os latossolos brunos, com características bem peculiares, bem diferentes, de forma geral, dos latossolos. Para a cafeicultura, chama atenção os tabuleiros, chama atenção o nosso querido Mar de Morros aqui, e tá indo para tudo quanto é canto, né, gente? Então, o café, sobretudo o café Conilon, tá conversando com o Hugo lá da UFAM. Tem também, eles estão começando o plantio de café em Manaus. Então tá esparramando o café para vocês ir trabalhar para tudo quanto é canto do Brasil. Florestas tropicais serranas com alta pluviosidade. Olha, alta pluviosidade. Então, mesmo às vezes num relevo um pouquinho mais declivoso, mas chove tanto e é bem protegido pela floresta, que ocorre latossolos também nessa situação, que possibilita isso. E aí, nós concluímos sobre o latossolo, sobre alguns aspectos. Fertilidade desse solo.
paupérrimo quimicamente. Grande quantidade de alumínio, que impossibilita o crescimento radicular, pH muito ácido, pH natural muito ácido, mas tem características físicas muito boas. Olha, o ideal de se trabalhar com solo é o que nós chamamos de zona de friabilidade. E o que é essa zona de friabilidade? A umidade na qual nós podemos trabalhar. Os latossolos, nós podemos trabalhar ele um pouquinho mais seco e um pouco mais úmido, por causa das características da estrutura microgranular. É um solo que tem uma boa permeabilidade e não vai ter uma certa retenção de água. Não vai ser igual um argissolo, não vai ser igual um solo com estrutura em blocos. No entanto, ele tem uma boa retenção de água. A fertilidade, nós temos que corrigir muito, não só em superfície, gente. Vocês estão sendo formados para um manejo muito bom. Não só em superfície, mas temos que preconizar o manejo desse solo em subsuperfície. Quando a gente corrige a subsuperfície, o sistema radicular vai crescer. Quando o sistema radicular desce, em períodos de déficit hídrico, eu não vou sofrer tanto. Nós temos água nesses latossolos, em 1 metro tem água quase o ano todo. Então, nós fizemos um trabalho que mostra a água durante todo o ano no solo. Nós mapeamos a água no solo até 1 metro. E nesse 1 metro tem. Então, bons manejos. E aqui, quando a gente fala em cafeicultura, ganha maior importância porque é uma cultura perene. Então, se você puder construir a fertilidade do solo, aquela análise de 0 a 20 já era. 40 centímetros a 60 centímetros para o sistema radicular crescer. Principalmente se tiver tudo bonito, se tiver tudo lindo, se chover, quando deve chover, quando acontecer o que tiver que acontecer, vai ficar, não vai dar diferença. Mas principalmente em áreas que não é irrigada e que nós temos cada vez mais períodos de veranicos. É a construção do perfil do solo para o sistema radicular crescer. No argissolo, nós temos a barreira física e um pouco de química. No latossolo, nós não temos barreira física, nós temos uma grande barreira química. Então, calagem, fertilidade, aumento do teor de matéria orgânica para reter mais água nesse horizonte A. Então, o manejo do solo, do latossolo, também tem que ser conservacionista. Relevo de ocorrência, principalmente em relevos mais planos. Na nossa região, principalmente esses topos, essas meias laranjas. No topinho, assim, a gente vê mais latossolo, relevo que possibilita mecanização. Não é um solo pedregoso, não pode ser um solo pedregoso, não pode ser um solo rochoso. Então, é um solo onde eu posso mecanizar, favorece a mecanização. Uso desse solo. Aqui são os usos. É um solo com grande potencial, principalmente para agricultores médios, para mais tecnificado. O empecilho dos latossolos gira, sobretudo, na parte química, que é relativamente fácil de construir. Então, uso desse solo. Sempre predileção para manejos conservacionistas, sistema de plantio direto, cultivo mínimo, mas é um solo, se eu estou como gestor de uma área agrícola, que eu posso deixar para as culturas anuais, onde exige mais mecanização, e as áreas lá de câmbio-solo, de ergue-solo, eu posso colocar lá o meu café.
Então, eu posso deixar minha área com mata? Posso. Eu não posso é superutilizar o solo. Mas subutilizá-lo, eu posso. Mas a vocação dos latossolos é principalmente para a agricultura. Uma agricultura extremamente tecnificada, onde eu tenho que construir esse perfil. Mas lembre, embora seja relevo plano, é um solo que pode compactar, é um solo que pode ter erosão, principalmente erosão em sulcos, quando começa, porque a estrutura microgranular ele tem pouco ponto de contato entre um local e outro. Então, começa um sulco ali, a água vai começar indo para aquele caminho e vai sempre abrindo esse sulco. Preste atenção, então, qualquer manejo. O manejo deve ser conservacionista, não para a gente sair abraçando árvore, porque manejos conservacionistas é justamente o manejo mais técnico. É um solo que, por ser profundo, o lençol freático está mais distante, então a chance de contaminação, principalmente por nitrato, por fosfato, vai ser menor, porque eu vou ter uma maior quantidade de cargas positivas. Então, é um solo onde nós podemos fazer um manejo mais ativo, principalmente dadas essas características de ter profundidade, a estrutura é ótima para esse solo. Manejo. Sempre manejos conservacionistas. Porque eu vou reter mais água, dar predileção para o sistema de plantio direto, quando possível, ou cultivo mínimo. Na nossa região é difícil fazer um sistema de plantio direto stricto sensu, né? Geralmente é o cultivo mínimo. Nós temos que prestar atenção na umidade que nós vamos trabalhar nesse solo, mas latossolos são solos que nós lembramos de agricultura altamente tecnificada. São aquelas fotos lá do Centro-Oeste, onde a gente vê a coletadora, logo atrás a plantadora, já é uma agricultura muito pungente. Isso principalmente dado as características químicas do solo, que eu comentei com vocês, que o Alfredão, que faleceu, com o professor Alfredão, Alfredo Chay de Lopes, que faleceu recentemente, trabalhou efetivamente nesses solos e trouxe uma contribuição inestimável para a agricultura do Brasil. O cerrado, antigamente, você ganhava terra lá. Então, tem muitos sulistas no Cerrado, porque o Brasil fez uma campanha para ocupar o Cerrado. pH baixo, alumínio alto, onde você não conseguia bons manejos. É só vocês verem agora como que é a agricultura, o sistema que nós temos lá, a produtividade que tem lá, milho, soja, café, algodão, o que você quiser, dentro de um manejo tecnificado. Para pequenos produtores, talvez até o argissolo seja melhor um pouco do que os latossolos, principalmente para o plantio de café. Mas para a agricultura aí maior, latossolo, com as características físicas diferentes do latossolo amarelo, que vocês vão ter que prestar atenção. Então, romper a barreira física nos latossolos amarelos, quem estiver trabalhando lá vai ter que sulcar até 60 centímetros, se possível até 1 metro, para romper essa barreira física dos latossolos amarelos. Mas para a nossa região, é o solo que predomina na nossa área, é justamente os latossolos vermelho e amarelo. Então, quando falar de Brasil agora, vocês vão ter que pensar em latossolos, os solos típicos do nosso país, quase na sua totalidade tropical. Pessoal, abro agora para dúvidas sobre os latossolos.